Olá, pessoal! O meu nome é Lorena Sá, com o Centro para a Vida em Abundância. Nós temos andado numa jornada juntos sobre o que é a espada do Espírito, como podemos usá-la e como não devemos usá-la. E no vídeo passado, vídeo 9, Deus nos deu uma nova jornada dentro desta. Nós sabemos quem somos? Nós vimos também no vídeo 7 que era muito importante que Jesus soubesse exatamente quem ele era, quando ele foi tentado por Satanás. E numa menor escala isso acontece conosco diariamente. Nós sabemos quem somos? No vídeo 9 nós falamos que Deus falou para Moisés: eu sou o que sou, eu sou quem sou. E depois Deus falou, antes, em Gênesis Deus falou que nos fez a imagem e semelhança dele. Então, nós somos o que somos. Deus nos fez o que somos. No ventre da nossa mãe, Deus nos deu a respiração, o espírito da vida. Deus nos deu, soprou a vida em nós. E Ele começou a nos tecer da maneira que Ele tinha para nós, os propósitos que Ele tinha para nós. Ele começou a ter todos esses pensamentos. Mas nós vimos também que mesmo no ventre da mãe ainda, nós começamos a acumular algumas experiências através daquilo que nós sentíamos. E depois, quando nascemos, nós fomos acumulando várias experiências que acabaram moldando a maneira que nós reagimos às circunstâncias da vida. Acabou moldando a maneira que nós pensamos, as nossas visões, acabamos sendo uma consequência de tudo isso que aconteceu conosco. Muitas vezes tudo isso é tanta coisa que acaba meio que nos vendando os olhos para ver quem somos. E é muito importante que nós saibamos quem somos. Então, meus amados, nessa jornada que eu também estou nela, de descoberta de quem sou, Deus me revelou uma coisa muito importante. Eu tenho visto muitas vezes que o pecado mais perigoso é o orgulho. E por que é o mais perigoso? Porque ele é um pecado escondidinho. Muitas vezes a gente age com orgulho e a gente não sabe. Muitas vezes, amados, nós estamos achando que estamos dando um testemunho para Jesus, por exemplo, e na verdade estamos testemunhando da nossa bondade. Muitas vezes nós estamos nos justificando para os homens e outras vezes nós estamos tentando provar o nosso valor para os homens. E outras vezes nós estamos tentando provar o nosso valor para Deus. Tudo isso causa orgulho e a raiz de tudo isso é nós não sabermos quem somos de verdade. Então eu pedi para Deus um embasamento de escritura sobre isso, porque eu não podia chegar para vocês e dividir a minha opinião, não é a minha opinião, mas as minhas experiências somente, sem embasamento nenhum. E Deus me mostrou a vida de Pedro. Eu creio que muitos de nós, em várias áreas da nossa vida, nos identificamos com Pedro. Então, no dia de hoje, nós vamos ler muitas escrituras sobre Pedro. E eu agradeço a Deus, eu abençoo a Deus, porque Ele deu muitas escrituras. E eu prefiro, meus amados, que sejam bastante escrituras e pouco falar, e pouca opinião, mas muito que seja o Espírito Santo de Deus falando no seu coração, da maneira que você precisa e no nível que você precisa. Amém? Se você tiver alguma pergunta, não esqueça que você pode mandar uma mensagem para mim e eu estarei disposta a entrar numa jornada com você para buscar a resposta. Amém? Nós vamos então ao livro de Mateus, capítulo 16, e nós vamos começar no versículo 16. E diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Nós vamos dar uma pausa rápida aqui, recapitulando o que acabou de acontecer. Jesus tinha perguntado a todos os discípulos: quem vocês dizem que são? Que eu sou. E muitos deles falaram outras coisas. Mas Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus começa a dizer: abençoado é você, Simão, porque não foi carne nem sangue quem te demonstrou isso, quem te revelou isso. Foi o meu Pai, foi o Espírito do Deus vivo. Porque isso não é uma coisa discernida por carne e sangue. Não é o teu próprio raciocínio que discerniu isso. Mas foi o Espírito do Deus vivo. E eu te digo mais. Tu é Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E os portões do inferno não prevalecerão sobre ti. Sobre a minha igreja, que será construída através de ti. E eu te darei autoridade, as chaves do reino dos céus. Ou seja, amados, Jesus acaba de dar uma promessa enorme para Pedro. E disse que não foi nem sangue e carne que revelou isso. Então Pedro estava tendo revelação de Deus. E como é que nós nos sentiríamos se Jesus falasse tudo isso para nós? Então aqui está o resto da história. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém? Amados, você viu como é que terminou essa parte da Escritura? Começou com um baita de um elogio, começou com uma promessa, tudo mais. Daqui a pouco, Jesus teve que repreender Pedro. E disse, e na verdade falou: para trás de mim, Satanás. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas ele estava dizendo: você está usando a sua mente racional, a sua mente carnal, a velha mente herdada de Adão, para querer entender as coisas do reino. Você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai querer ditar o que tem que acontecer. E não é você que dita, é Deus. Amém? Agora vamos lá para o livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13. E nós vamos começar no versículo 6. Nós vamos do 6 ao 8 aqui. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Amém? Então, novamente, aqui nós vemos a mesma coisa acontecendo. Jesus ia cumprir todas as coisas que precisavam acontecer e Pedro tentando dizer que não deve ser feito assim, porque o Senhor dele não pode lavar os pés dele. Isso não é certo. Pedro está tentando novamente usar a sua própria mente e não está entendendo como funciona o reino dos céus. E agora nós vamos ainda em João, capítulo 13, versículos 36 a 38. E diz assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu:
Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe de que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? Então, 3 escrituras hoje e Jesus mostrando que Pedro queria pensar da maneira que ele queria pensar e ele queria ditar como é que as coisas tinham que ser. E que aqui Simão Pedro está tão apaixonado por Jesus e ele está tão entusiasmado, mas ele está na carne, ele está pensando as coisas da carne e da maneira que ele acha que tem que ser. Então ele diz que morrerá, darei a sua vida por Jesus. E Jesus o repreende e diz, você me negará. Amados, que coisa difícil isso. Uma vez eu estava entusiasmada, assim como Pedro. E eu falei assim como Pedro, Deus, eu por ti estou disposta a tudo, até morrer. Pra quê? Depois de alguns dias, Jesus me mostrou num sonho que eu estava tipo um mártir, uma mártir, com uma equipe de pessoas crentes em algum país desses que não permitem o cristianismo. E nós estávamos para ser mortos. E só o que eu conseguia pensar era como eu podia escapar dali. Eu não estava preocupada com mais nada, só em escapar dali. E aí eu fui no banheiro. Quando eu chego no banheiro, tinha uma das meninas que estava na nossa equipe evangelizando uma servente, uma pessoa que estava ali para limpar o banheiro, que era muçulmana. Então, amados, eu quando me acordei, é óbvio que eu chorei muito, eu me arrependi muito. Mas ao mesmo tempo a gente precisa querer mudar, a gente precisa querer, Deus, então me ensina. Eu não quero ser orgulhosa, eu não quero ter esse orgulho e ficar batendo no peito dizendo que eu estou pronta para o que der e vier contigo. Se eu realmente não estou, com a minha vida totalmente à tua disposição, Deus. Por que eu estou dizendo que estou? Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você e que tenha te abençoado através desse vídeo. Amém? E eu te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe. Jesus te ama e eu também. Tchau!